Isaías capítulo 56, eu vou ler a partir do verso 9. Isaías 56, 9. Eu peço que você preste muita atenção nesse texto, porque corre o risco da gente terminar de ler e você pensar assim: será que ele leu o texto certo para hoje à noite? Mas é esse mesmo. Isaías 56, a partir do 9. Assim nos diz a palavra de Deus: venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho e cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Amanhã será como hoje e até muito melhor. Santo Deus, fala conosco nesse texto, fala conosco nessa noite, Senhor. Tu nos trouxeste aqui, ó Deus, com um motivo muito maior do que cearmos juntos, do que virarmos o ano juntos. O Senhor nos trouxe aqui por um propósito eterno. Quem sabe nesta noite, meu Deus, decisões importantes, decisões definitivas sejam tomadas, e é para isso que o Senhor reúne o teu povo, para que coisas novas e marcantes aconteçam. Por isso eu te peço, Jesus, que teu Espírito mova com liberdade e fale conosco, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O amanhã será como hoje e até muito melhor. Esta frase, fora do contexto, fora desse contexto aqui, ela poderia ser uma frase de efeito extremamente positiva, extremamente otimista, né? Você dizer, ó, o amanhã vai ser muito melhor que o hoje. Mas o contexto da frase não é esse. O contexto da frase é ruim. O contexto de pessoas que estavam vivendo fora da vontade de Deus. E aqui, queridos, literalmente o que está sendo dito é: essas pessoas estavam querendo beber até cair, farrear até não conseguirem mais, levar a vida e se deixar levar pela vida para onde quer que forem, sem a menor responsabilidade, e no final desta vida dissoluta, no final desta postura, desta atitude reprovável, eles dizem que amanhã pode ser como o dia de hoje, ou pode ser até melhor, quem sabe, então vamos viver rasgadamente. Esse é o contexto que essa passagem de Isaías, se nós formos ser bem sinceros no texto, é isso que está dizendo. Esse livro aqui, para quem não sabe, é um livro de um profeta maior. Nós chamamos um profeta grande. Nós temos Isaías, nós temos Jeremias e Ezequiel, 3 grandes profetas. Profetizaram em Israel em tempos diferentes, tiveram ênfases proféticas diferentes. Mas o livro de Isaías, particularmente, ele é dividido em sublivros. E esse texto do capítulo 56 até o capítulo 66 faz parte do 3º livro de Isaías, que é datado aproximadamente entre 520 e 480 a.C. 5 séculos aproximadamente antes de Cristo, o povo de Israel estava cativo do Império Persa, mas foi permitido a este povo que voltasse para sua terra natal, porém ainda sob o domínio persa. Israel então, nesse momento aqui do 3º livro de Isaías, já tem voltado para Jerusalém e agora está tentando reconstruir a sua vida. É uma situação literalmente de reconstrução. São tempos de reconstrução da ordem social, da ordem religiosa, da ordem familiar de Israel. Especificamente neste momento, a mensagem que Isaías está proclamando é:
a justiça precisa ser o ponto de partida para o bem-estar da comunidade que está sendo reconstruída. Deu para entender? Eles têm muitas questões, mas nesse momento específico da história de Israel, o profeta Isaías fala: vocês têm que viver a justiça do reino de Deus. Se vocês querem reconstruir o povo, reconstruir a nação, reconstruir a dignidade do povo que se chama pelo meu nome, neste momento aqui vocês têm que atentar para a justiça social. Interessante porque Ezequiel também prega em situação semelhante, mas a ênfase de Ezequiel é a santidade. Se vocês querem reconstruir a dignidade da nação, tem que buscar santidade. Mas Jeremias aqui está dizendo: nós temos que buscar a justiça de Deus. Era um tempo de recomeço para o povo de Deus. E este povo, a quem Deus amava e ama, diga-se de passagem, o Israel de Deus, hoje somos eu e você, nós que chamamos a Jesus de Senhor e Salvador, somos considerados povo de Israel. Então, esta palavra também é para nós. Mas este povo aqui nesta época, 5 séculos antes de Cristo, estava vivendo de maneira dissoluta, rasgada, de maneira que desagradava a Deus. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês estão vivendo como animais, vocês só se preocupam em satisfazer as fomes e os anseios, o apetite do seu próprio ventre. Eles estão tentando recomeçar, queridos, mas o profeta grita em alto e bom som: vocês estão tentando recomeçar da forma errada. Não é assim. Atentem para o que vocês estão fazendo, porque o jeito que vocês estão fazendo é um jeito errado. E eu queria pegar um gancho nessa palavra de Isaías hoje, para observar como é que um povo tenta recomeçar uma vida da forma errada, para que a gente possa, em cima do erro, aprender a forma certa de começar um ano novo. Deu para entender a proposta? Israel estava recomeçando uma nova temporada de vida da forma errada. Quem sabe, se olharmos com atenção para os erros que eles estavam cometendo, conseguiremos aprender lições válidas para o nosso recomeço. Iniciar um ano é uma oportunidade de recomeços. Eu mostrei a folhinha dos sonhos para 2013, mas quem sabe no final de 2011, você também fez uma folhinha com planos e projetos para 2012, e chega agora constatando que nem todos se realizaram. Muitos até foram da vontade de Deus, mas por N motivos, por questões suas, pessoais, seja falta de tempo, seja abundância de tempo, mais preguiça, seja falta de sabedoria para usar o tempo da forma certa, seja o que for, o projeto acabou não acontecendo. Então nós vamos virar para 2013 agora com uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeço. Amém, queridos? Eu quero recomeçar muitas coisas que eu deixei pela metade em 2012. E não tem, queridos, vergonha alguma em dizer isso. Nós somos humanos, e na medida em que nós nos reconhecemos como humanos, nós admitimos que somos passivos de falhas e de erros. Então a mesma oportunidade que Deus estava dando ao povo de Israel de recomeçar a sua vida agora na terra deles, Deus está dando para nós, na virada do ano, uma oportunidade de recomeço. Só que Israel estava fazendo do jeito errado, e eu quero muito olhar para como eles estavam fazendo errado, para que a gente aprenda a fazer certo, e saia daqui hoje desafiado a um começo ou a um recomeço de ano, na presença e na bênção do Senhor. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. E o versículo 11 é chave para nós. Vai lá para o texto no verso de número 11. O verso 11, queridos, tem 4 características da atitude do povo. E conforme eu lia ao longo dessa semana, na verdade os últimos 10 dias eu estou pensando nesse texto, e conforme eu vou lendo esse versículo 11, e vendo as características desse povo que tenta recomeçar, mas da maneira errada,
eu venho formulando no meu coração 4 pedidos que eu tenho para Deus para 2013, e esses pedidos são o meu sincero desejo de recomeçar da maneira certa. 4 pedidos à luz do versículo 11 da palavra de Isaías, capítulo 56. O primeiro pedido que eu faço ao Senhor, eu peço a Deus, número 1, contentamento. Diz que eles são cães devoradores e o quê? Insaciáveis. Não se satisfazem. O que tem em mão não é bastante. Eu não sei quanto a você, mas eu faço parte do time, e eu tenho certeza que muitos jogam comigo nesse mesmo time, de que o muito não basta, a gente quer sempre mais. Nós queremos sempre mais, nós queremos sempre além do que aquilo que a gente já tem. Sabe quando é que eu vejo isso de uma maneira muito clara? Eu me lembro assim que lançou o telefone celular, que a gente comprava os pacotes de minuto, e aí eu me lembro que na época era muito caro, e nós compramos, digamos, 30 minutos por mês, e se passasse daquela cota, os minutos extras vinham muito caro, não é isso? Aí a gente dizia, não, passei 15, então eu vou aumentar meu plano para 60, porque como eu usei 45, eu aumento para 60 e pago barato. Aí o primeiro mês eu conseguia falar 50, e pagava baratinho dentro da cota. No segundo mês eu já estava falando 75, 85, aí a gente aumentava para o plano de 120, e o plano de 120 esticava a baladeira, e a gente terminava o mês falando 200 minutos. Isso é um exemplo bobo, porém é um exemplo numérico, concreto, que dá para a gente perceber como nós estamos sempre em busca de mais, como aquilo que nós temos nunca é o bastante. Nós vivemos numa sociedade, queridos, que não se contenta com o que tem. É verdade ou não é? É verdade ou não é, amados? Não se contenta com o que tem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana eu assisti um programa de carro, construção de carros, e esse programa foi passado dentro da fábrica de carros Maserati, que é uma marca italiana de modelos esportivos. Caríssimo, caríssimo. Alguns milhares, algumas centenas de milhares de dólares mais caro, mais barato do que a Ferrari apenas, mas muito caro. E um dos diretores da fábrica, ele disse uma frase interessante. Ele disse: quem compra este carro não tem uma necessidade. Quem compra este carro tem um desejo a ser saciado. Veja, claro que existe todo um mercado para carros de luxo, para carros esportivos, mas isso denuncia com muita clareza esta nossa tendência de pegar aquilo que não é uma necessidade, que nós não precisamos, aquilo é um supérfluo, aquilo é um desejo, muitas vezes legítimo, sim, mas não é uma necessidade. Aí nós nos convencemos de que aquilo que não é uma necessidade, agora vira necessidade. E eu não consigo mais ficar sem o celular novo da moda. E aí eu vou inventar razões pelas quais eu preciso do modelo novo do celular. Razões pelas quais eu preciso trocar meu carro. Existem razões legítimas, claro, mas você já entendeu o ponto. Eu quero para 2013, queridos, e lhes digo isso do fundo do meu coração e diante do meu Deus, eu quero aprender a ser contente com aquilo que Deus já me deu. Sabe, contentamento vem do latim contento, que origina a palavra também conteúdo. Ser contente, ter contentamento, amados, é você saber estar numa situação, seja ela de fartura ou de escassez, e poder usufruir do conteúdo daquela situação e dizer: eu estou contente, eu estou satisfeito. Amém, queridos? Mas o povo de Israel era como cão insaciável, não enchia o bucho, sempre queria mais e mais. Segundo pedido que eu faço, eu quero discernimento de Deus, discernimento para os meus projetos, discernimento para a minha família, discernimento para a orientação que eu preciso dar aos meus filhos, à igreja a qual o Senhor me confiou, orientação que talvez você precise dar ao seu negócio,
a sua carreira profissional, a sua escolha acadêmica. Olha o que é que diz a continuação do versículo 11. Diz que eles não só são cães devoradores insaciáveis, como eles são pastores sem entendimento. Pensa comigo na imagem de um pastor. O que é um pastor? Ele é aquele sujeito que guia as ovelhas. Um pastor só tem razão de ser se houver ovelha, porque o pastor vai cuidar da ovelha, certo? Que nem o pai está cuidando desta ovelha bonitinha aqui. Está na benção, amado? Está na benção, o meu é do mesmo jeito. Estou com um telhado de vidro aqui, né? Mas um pastor cuida de ovelha. A ovelha, nós já sabemos, eu não vou voltar nisso, mas a ovelha é um animal que se diz um animal meio bobo, um animal meio sem juízo, totalmente sem juízo. Então precisa do pastor para dar a direção, precisa do pastor para pegar o cajado e puxar. Lembra que Davi era pastor de ovelhas e tinha uma funda com pedrinha que ele rodava e acertava na cabeça da ovelha? A Bíblia não diz isso, mas a função da funda é essa, tá? A baladeira aqui na nossa linguagem. Então um pastor de ovelhas só tem razão de ser se ele tiver direcionamento para dar para as ovelhas. E aqui a Bíblia nos diz que o povo, as sentinelas de Israel, são como pastores sem entendimento. Amados, não vamos começar projetos em 2013 sem discernimento de Deus. O que você tem no seu coração, os projetos que você tem no seu coração, precisam ser projetos de Deus, porque se não forem, não valem a pena sequer de serem começados. E a gente só vai saber se eles são de Deus, se nós buscarmos direção, discernimento, entendimento. Por isso meu segundo pedido é: Deus me dá discernimento do Senhor. Amém? Contentamento, discernimento. Mas o meu terceiro pedido a Deus para 2013 é: Senhor, em 2013 eu quero mais comunidade. Comunidade. Eu quero convívio de comunidade. Eu quero gente, varão, do meu lado, abraço gostoso, pessoas que me ajudem a olhar quando a direção que eu estou seguindo não é certa, pessoas que me auxiliem na caminhada, ou pessoas diante das quais Deus me coloque para que eu as auxilie. Olha só, a continuação do versículo 11 diz que o povo de Israel está seguindo o seu próprio caminho. Seguir o próprio caminho é perigoso, amados. É perigoso seguir o próprio caminho, porque no próprio caminho você vai sozinho, e quando você vai sozinho, você não tem ninguém para dizer: não vai por aí que é perigoso. Eu quero comunidade, eu quero ver mais pequenos grupos dentro desta igreja, eu quero que você possa fazer parte de grupos, para que você tenha pessoas da mesma fé, que possa abrir a mesma palavra e dizer: a Bíblia nos diz isso, portanto vamos pegar essa direção para as nossas vidas. Eu quero mais comunidade. Se você não faz parte dessa igreja, não sabe nem o que é pequeno grupo, eu ainda assim te estimulo a pensar nisso. Para 2013 eu quero estar perto de pessoas, eu quero, quem sabe, encontrar um amigo fiel, um irmão verdadeiro, ou um amigo mais chegado que irmão, que seja, mas alguém que seja instrumento de Deus, para me ajudar na caminhada. Meu amado, a palavra de Deus nos diz: é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro vai e levanta. Porque se numa noite de frio um estiver só, ele não tem quem o aqueça. É melhor que sejam dois do que um. Esse é meu pedido para 2013. Deus nos dá mais comunidade, amizades verdadeiras, irmandade genuína. Amém, queridos? Amém, amados? E o último pedido, lá no final do verso 11, nos diz o texto que cada um procurava vantagem própria. Você já viu esse filme antes? Você já conheceu algum lugar onde cada um procura a sua própria vantagem, o seu próprio bem-estar, o seu próprio sucesso e os outros que corram atrás? Você conhece lugares assim? Nós conhecemos. Muitas vezes nós mesmos protagonizamos esta cena,
não é? Na década de 70 ou 80, me ajude aí quem lembra melhor, teve a propaganda com o jogador de futebol Gerson. Aquilo era o quê? 80 ou 70? 70, né? Tem gente que não quer dizer qual década era para não revelar a idade. Mas o corajoso ali diz, década de 70. Então, naquela propaganda, o jogador de futebol Gerson estava fazendo uma propaganda de cigarro e dizia, olha, faça como eu, leve vantagem em tudo e fume o cigarro tal. Já pensou? Década de 70, era outra política de propagandas, né, na televisão. Hoje em dia seria absolutamente errado uma propaganda com esse tipo de apelo. Mas o sujeito disse aquilo e aquilo eternizou o jargão que nós chamamos de Lei de Gerson. Infelizmente muito presente no nosso país, muito presente mundo afora, queridos. Mundo afora, acredite você, nós reclamamos muito do Brasil, mas é a mesma coisa em todo lugar, só muda a maquiagem que coloca, só muda a fantasia que veste, mas lá no fundo a essência do coração do homem quer levar vantagem em tudo. E o povo de Israel, 500 anos antes de Cristo, portanto, 2.500 anos atrás, diz aqui o versículo 11, que cada um estava procurando a vantagem própria. Portanto, o que é que eu quero em quarto lugar para 2013? Senhor, eu quero ser um instrumento de justiça. Diga comigo, instrumento de justiça. Instrumento de justiça, de novo. Instrumento, queridos. Você não quer apenas justiça, porque se a gente quiser apenas justiça, a gente senta, fica orando pelos governantes, ou então vota no governante, ou então contribui para a campanha, ou então dá dinheiro na igreja, apadrinha criança da associação, aí nós queremos justiça. Acontece que nós queremos ser instrumentos dessa justiça. Significa que além de dar o dinheiro, nós também vamos sujar a mão ali. É ou não é? Eu estava esses dias lá em casa fazendo um hambúrguer, e aí a gente mistura a carne moída com os temperos, com sal, com tudo aquilo, e a carne crua, fica aquela meleca. Para terminar e dar a liga, a gente quebra um ovo dentro. Aí na hora que quebrou o ovo, que eu fui colocar a mão, que eu olhei e disse, será que eu boto mesmo? Mas se não colocar, o negócio não sai. Não sai. E a justiça é a mesma coisa. Se você não colocar a mão, não sujar a mão, não suar a camisa, você não pode reclamar de injustiça no mundo. Com muito carinho e muito amor eu estou lhes dizendo isso, porque esse é um pedido meu, é um pedido que eu faço a Deus. Senhor, eu quero ser esse instrumento, porque se eu não me dispor a ser instrumento, eu preciso me silenciar na hora de reclamar das injustiças do nosso país. Amém. Amém, amados. Quantos querem ser um instrumento de justiça, botar a mão na meleca e dizer, eu vou fazer a diferença em 2013? Eu quero. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos anime, em nome de Jesus. Que Deus te dê um bom ano de 2013, com fé em Jesus Cristo, para a glória dele. Amém. Louvado seja Deus.